Decolar. Vamos Eu lá. quero começar falando sobre Joaquim Barbosa, porque ele foi às redes sociais e ó, soltou, tá sem filtro. Eu acho que ele nunca teve muito filtro, né, Joaquim Barbosa, mas ele foi lá e soltou o filtro. O ministro falou que o presidente Lula é omisso, incapaz de liderar o país em pautas importantes. Ele disse que o Brasil é acéfalo em inúmeras questões da sociedade. E o Congresso, né, criticou o Congresso, falando que o Congresso é acéfalo, é retrógrado, né? Joaquim Barbosa foi ministro do STF em 2003, de 2003 a 2014, foi indicado por Lula como o primeiro negro a ingressar o Supremo Tribunal brasileiro. Em 2022, ele declarou e pediu votos para Lula na disputa contra Bolsonaro, apesar de ter sido contra o PT nos tempos ali da ação penal conhecida como mensalão. É uma figura muito curiosa, inclusive, né? E que por um bom tempo no nosso país, né, Josias, ele até teve um apoio popular, né? Como é que você analisa aí essas declarações de Joaquim Barbosa e ele falando que Lula tem sido omisso, tem ficado em cima do muro de questões importantes no nosso país? É isso mesmo? O Lula está vivendo, Fabíola, o seu segundo ano, né? E ele próprio, Lula, define como o ano da colheita. Evidentemente, no segundo ano, o Lula já passa a ser comparado não mais com o Bolsonaro, mas consigo mesmo. Já está entendido que o país se livrou de um desastre quando, em 2022, a maioria do eleitorado optou por mandar o Bolsonaro de volta para casa mais cedo, sem dar a ele um segundo mandato, sonegando-lhe a reeleição. Então, isso já está entendido também que o país avançou em muitas áreas, voltou a ter alguma relevância no mundo, deixou de ser um pária, programas sociais foram restabelecidos. Agora, o Lula começa a ser, como disse, comparado consigo mesmo, né? Então, as pessoas querem resultados, não mais a mera comparação com o Bolsonaro. É isso que está fazendo o Joaquim Barbosa. E ele faz de uma forma draconiana, né? E diz que o Lula é um conservador à la carte, né? Que ele escolhe as questões nas quais vai se envolver. Tivemos aí, agora, nos últimos dias, a questão do projeto de lei anti-aborto, que propõe a criminalização de mulheres que estupradas exercem o direito de interromper a gravidez depois da 22ª semana de gestação. Esse projeto de lei quer mandar essas mulheres para a cadeia, e o presidente entrou nessa batalha com atraso, né? Ele entrou depois que viu que a rua ficou contra o projeto de lei, depois que viu que as redes sociais também rosnaram contra esse projeto de lei. E no relacionamento com o Congresso, também o presidente deixa muito a desejar. Isso se comparado o Lula com o Lula, porque durante a campanha ele disse que disse que o Arthur Lira era o imperador do Japão, que mandava em todos os assuntos da República, que o Bolsonaro não governava e que terceirizou ao Arthur Lira a gestão da República, né? E disse que isso ia mudar. E ele nem tentou mudar. Já na fase de transição, pressentindo que precisava de dinheiro, aprovou lá uma PEC da transição e deu outro nome para o orçamento secreto, e está aí, o orçamento secreto continua, sobrevive até hoje, estão liberando verbas federais sem transparência. Agora, muitos podem considerar que isso é inevitável, que não há outra forma de se relacionar, de aprovar propostas no Congresso, senão cedendo às chantagens do Centrão. Mas o fato é que o Lula nem tentou fazer diferente, né? Agora, o Joaquim Barbosa, Fabiola, ele menciona um outro aspecto que também mostra uma certa decepção de um pedaço da sociedade com o Lula. Ele menciona o fato de que o Lula foi muito ousado quando o nomeou para a Suprema Corte, lá na sua primeira gestão, né? Ele sendo um negro, foi o primeiro negro a sentar numa poltrona do Supremo. E agora não aconteceu a mesma coisa, né? Então ele se sente decepcionado. Muita gente esperava que o Lula nomeasse um outro negro agora, que aproveitasse as duas nomeações, as duas poltronas que ficaram vagas agora no seu terceiro mandato, para enviar uma mulher negra para o Supremo, e nada disso aconteceu, né? Ele botou lá
o seu advogado de estimação, o Cristiano Zanin, e nomeou o seu ministro da Justiça, o Flávio Dino. Muita gente se decepcionou com isso. O Joaquim Barbosa ficou bem mais bravo do que estava logo depois que o Lula se elegeu. Ele declarou voto no Lula, disse que parabenizou o Lula logo depois que as urnas foram abertas. E numa primeira entrevista que deu ali, 4 meses depois da eleição do Lula, ele disse que o presidente tinha retomado a diplomacia presidencial, disse que presidencialismo impunha mesmo uma certa negociação com o Congresso. Então, hoje ele está mais exigente, né? E é muito curioso, porque ele chegou a ser candidato à presidência, Fabiola, lá atrás, em 2018, depois desistiu. Eu ficaria muito curioso para saber como seria uma presidência do Joaquim Barbosa. Certamente ele ia ser um presidente, pelas suas palavras, né, um presidente revolucionário, né? Então, não sei se ele ia tocar fogo no Palácio do Planalto, impulsionando o Congresso a derrubá-lo, se ele ia caminhar para o que está fazendo agora o Lula, nessa contemporização com o atraso no Congresso Nacional. Mas o fato é que, para resumir, Fabiola, o Joaquim Barbosa já não está avaliando o Lula numa comparação com o Bolsonaro. Isso todo mundo já entendeu, que houve um avanço com a volta do Lula ao Planalto. Agora o Lula está sendo comparado consigo mesmo e o Joaquim Barbosa está elevando a régua, que é mais do que o presidente está entregando. O Valdecir Alves diz o seguinte, anotem aí, Joaquim Barbosa será candidato. Essa frase dele aí, essa crítica ao Lula, fica claro para mim. Aí outros até comentam aqui, o que é? Tá dando uma de Ciro Gomes? Qual é o objetivo desse fogo quase amigo, o Leonardo Sakamoto? Aí é interessante até refletir, né? Porque ele declarou voto ao Lula e até foi uma voz importante naquele momento das eleições, né? O que significa agora ele fazer esse tipo de crítica pública? Será que ele fez essa crítica também diretamente ao presidente Lula? Isso ajuda ou prejudica o governo? Olha, Fabiola, então, acho que tem dois pontos a serem considerados. Primeiro, é claro que o ministro Joaquim Barbosa tem todo o direito de fazer a crítica que quiser, da mesma forma que o ex-ministro Ciro Gomes e qualquer pessoa. E o fato de ter depositado voto e declarado voto no Lula, né, ele não significa que a pessoa é lulista. É interessante, eu estava vendo nas redes sociais, você tem a turma do Tic e Teco, né, principalmente o pessoal, sabe, com graves problemas de cognição, que fala, não, mas você apertou o 13 do Lula, você agora não pode falar nada, seja lulista, seja bolsonarista. E é uma tremenda de uma bobagem, né? Naquele momento que estava acontecendo no Brasil, havia uma disputa entre o campo democrático e o campo não democrático. Né? Não estou falando que todo mundo que votou no Bolsonaro é não democrático, mas Bolsonaro é uma pessoa que tem ojeriza a democracia, se é que ele entende exatamente o significado pleno da palavra democracia. A questão é que era uma questão de que instituições, não instituições, separou seus campos depois da eleição, o que é claro, mais ou menos o que aconteceu nas diretas já no Brasil em 84, você tinha muita gente no campo democrático, passado isso, oposição, né, tudo, e mesmo ser oposição ao Sarney não significa que você era oposição à democracia, né? Então, acho que feita essa ressalva, que é importante de ser feita, até porque as pessoas não têm compromisso com aquelas que eles apoiaram no momento, exatamente no momento de clivagem institucional como aquela que estava vivendo. Dito isso, e segundo ponto, eu acho que, claro, tem pontos que o ministro Barbosa levanta que são fatos também. O próprio presidente Lula, ele tem um governo muito mais recuado do ponto de vista das pautas que ele apresentou nas eleições do que gostaria a base do governo Lula. Né? E, no geral, o ministro Joaquim Barbosa se coloca, né, num espectro mais progressista, inclusive, né? Teve o combate à corrupção, que inclusive não é uma pauta progressista ou conservadora, deveria ser uma pauta nacional. Ele foi filiado ao PSB até 2022, entre 2018 e 2022, né, onde ensaiou eleições, participar de eleições e acabou não participando. E tem críticas, como o Josias bem colocou, que são críticas que são totalmente cabíveis, né? Existe uma parte do governo Lula que atua de uma forma mais recuada, que há umas demandas sociais na área ambiental, na área de direitos humanos, em outras áreas que parece que estão sendo rifadas em nome da governabilidade,
né? O próprio governo tomando a iniciativa de questões como o aborto só quando a sociedade civil vai para a rua e aí o governo pega carona, ao invés do governo ser um agente de mudança real para pressionar esse processo. Nesse ponto, ele tem razão, né? E por fim, e por último, contudo, né, seria salutar que o ministro Joaquim Barbosa se manifestasse, ele que é um ator político, ele não é ator só jurídico, ele foi filiado a um partido político, ensaiou disputar a eleição presidencial, mas seria salutar que o ministro Joaquim Barbosa não desse apenas rompantes tuíticos, né, participasse do debate público. Participar do debate público não é tuitar do sofá, é você, inclusive, participar, pegar o tor à unha. Pessoas que têm biografias que são grandes, que têm uma bagagem biográfica, elas têm maior responsabilidade. E essa responsabilidade maior não pode ficar limitada a um tweet. Que ele pegue, se candidate, saia, participe de uma organização da sociedade civil, seja uma voz constantemente de crítica, como tem muitos outros políticos que saem do governo, né, ou saem da justiça e ficam, juristas, né, e políticos que saem das instituições que estão e ficam cobrando e que ficam participando da ação pública, porque eu acho que apenas tuitar uma vez não vale. E aí foi a mesma crítica que se fez ao ministro Joaquim Barbosa lá em começo do ano passado, quando também houve toda aquela ação golpista e houve também um silêncio dele durante muito tempo com relação a isso, no 8 de janeiro. Então eu acho que seria bom para a democracia e seria bom, inclusive, para que as declarações do ministro Joaquim Barbosa não fossem vistas como oportunistas, né, ou pontuais, né, ou tuitadas de sofá, que fosse uma coisa mais perene. Ele não é uma pessoa que está lá no grupo de WhatsApp, se indignou com algo e tuitou. Ele é ex-ministro da Suprema Corte, e não foi qualquer ministro, né? Tem uma importância da representatividade dele e da voz dele. Então, que ele se manifeste, que ele participe da ação política, ao invés de participar da ação pela plataforma de Elon Musk. É muito curioso ver aqui o comentário das pessoas, né? Tem gente que fala aqui, ó. O Júlio fala. Ele está certo, o Joaquim Barbosa está certo, acho importante ter essa cobrança pública. Outros falam, olha o perigo disso. E ninguém cobra ele, por que ele se aposentou tão cedo? Ele não é cobrado também pelas atitudes dele? Vamos lá, Raquel, como é que você analisa aí essa cobrança? Que peso tem a voz de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém aí, uma figura conhecida da sociedade brasileira? Fabiola, todo ex-ministro do Supremo tem seu peso no debate. Joaquim Barbosa tem um peso maior, porque foi o relator do Mensalão. Ele chegou até a ter uma discussão, como explicava o José, se ele seria ou não candidato à presidência da República. Mas o que eu acho que está por trás dessa discussão toda que a gente assiste e que a fala do ex-ministro coloca, por ser ele, né, dá um peso maior, mas eu acho que a discussão de fundo é a seguinte. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito por uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo. E durante muito tempo, o que se discutia era, e o 8 de janeiro ele acentuou isso, o que se discutia era a derrota deste bolsonarismo. E por bolsonarismo eu não estou nem falando da direita. Eu estou falando dessa extrema-direita que queria, de alguma forma, suplantar a democracia no nosso país. Então, era essa ameaça que várias figuras, era contra essa ameaça que várias figuras se juntaram, incluindo aí Lula e Fernando Henrique, que estiveram de novo juntos ontem. Essa ameaça, ela está amainada. Nós não temos hoje uma ameaça à democracia brasileira. De alguma forma ficam tentando ressuscitar esse discurso, mas isso não existe mais. Você tem, Jair Bolsonaro está fora do governo, todas essas pessoas estão fora do governo, ele está sendo investigado, você tem um processo de normalidade democrática no Brasil. Então, o que existe agora é uma cobrança sobre o governo Lula pelos resultados que ele mesmo apresenta. A gente não pode mais ficar embarcando nesse discurso que, olha, não cobra o Lula, não vamos olhar os resultados que ele próprio está dando, porque senão o Bolsonaro volta. Não é assim que um governo funciona. A sociedade pode e deve cobrar o governo Lula pelos resultados que ele alcança.
Então, quando vem um PL como esse do aborto, a sociedade começa a se questionar. Poxa, mas foi esse o governo que a gente elegeu? Foi um governo para não lutar para que as meninas que sejam estupradas possam, de repente, ser consideradas homicidas, para que deixe sem lavar as mãos e deixe que isso avance no Congresso Nacional, porque era isso que estava acontecendo se a sociedade civil não tivesse reagido. Então, eu acho que tem um questionamento e acho que esse PL ele abriu muito essa caixa, um questionamento da sociedade, vamos ver até quando isso vai, do governo Lula sobre os resultados que ele entrega. Não pode ser só não vamos questionar o governo, não vamos cobrar o governo, porque senão o Bolsonaro volta. O governo Lula precisa entregar resultados por ele mesmo, e não só na economia também, isso é importantíssimo, certo? O país precisa se desenvolver, as pessoas pobres precisam não só de comida, mas de educação, de saúde, o país precisa avançar, mas algumas pautas no nosso país também precisam ser discutidas, né? Algumas pautas ditas de costumes, elas também precisam entrar no debate. Esse projeto de lei dos cassinos, por exemplo, esse projeto de lei é um projeto muito grave, que a gente está discutindo com pouquíssima seriedade. O presidente Lula já declarou que vai sancionar se o Congresso aprovar. Mas qual é a discussão de fundo? Nós estamos fazendo isso sobre a saúde mental das pessoas adultas, mas também das crianças, sobre o crime organizado. A gente vai deixar essa discussão ficar apenas sobre religiosidade e arrecadação? Então, eu acho que é tudo isso que a sociedade está despertando. E aí, vamos torcer para que seja isso, porque isso é muito salutar. Um governo ele não pode ser tirado e medido apenas sobre a régua do menos pior, certo? Ele precisa entregar as bandeiras pelas quais ele foi eleito. Tá aqui, ó.